Vocês, antes do carnaval, conversamos bastante e agora estamos cá de novo, falando sobre REURB. Como foram vocês aí de carnaval? Desejo que todos estejam bem. E agora vamos ver, né? O ano começa de verdade, né? É assim que funciona. Bom, como dito e como anunciado, hoje eu vou trazer uma pessoa aí que entende muito sobre assistente social. Esse tema tão importante dentro da REURB, né? E era um momento realmente de chamar, como eu fiz aqui, né, no REURB Talks, estou fazendo, na verdade, uma série de lives, estou fazendo uma ordem aqui, cumprindo ali como realmente a REURB funciona na prática, então era um momento oportuno de eu chamar a assistente social aqui e a colega aí, a Dilana, para a gente conversar. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, falem aí comigo, e eu vou chamar aqui para a gente começar os nossos trabalhos para a Dilana lá dentro da assistente social. Dilana, já mandei o convite aí para você, entendeu? Acredito que sim. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Muito bom bater esse papo. Eu que agradeço. Obrigado aí por aceitar o convite, Regularização. viu? E falando desse tema tão importante aí dentro da REURB, não tinha outra pessoa para chamar sem querer desmerecer demais, mas a gente já conversou e sabemos da sua experiência, né? Muito Obrigado aí obrigada. pelo convite, viu? Obrigado por aceitar o convite. Vamos lá. Eu vou começar aqui, antes de você falar um pouquinho para a gente, eu vou falar sobre o seu currículo, tá? Que você me enviou aqui para a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Tá jóia. Voltei. Estou aqui, né? A Dilana é assistente social há 25 anos, advogada e mestre pelo Programa de Mudança Social e Participação Política da USP. É diretora técnica da empresa Gratitude Serviços, gestão de projetos sociais, a empresa que desde 2018 já fez mais de 120 mil cadastros sociais em cerca de 180 municípios no estado de São Paulo. Já foi professora de pós-graduação de Direito Urbanístico com ênfase em REURB e tutora do curso de Serviço Social da Unip. Tem experiência na elaboração e implementação de políticas de regularização fundiária e de habitação de interesse social visando o desenvolvimento local e a inclusão social. É isso aí, Edilana. Com você. Agora começou o ano, efetivamente, né? Como diz muita gente por aí. Falei aqui agora. Agora o ano começa, né? E a gente está inaugurando esse ano de 2026, então, com esse bate-papo sobre regularização fundiária. Tenho acompanhado o seu trabalho, que não é de agora, você é um agregador de pessoas, você sempre, você tem esse perfil, doutor Fernando, eu admiro muito, em juntar ali pessoas do bem, que gostam do trabalho, de pôr o pé no barro, e aí, fazer parte agora dessa sua nova série do REURB Talks, aí, que está acompanhando a regularização desde o início, é muito satisfatório. Muito feliz de estar aqui hoje. Que bom. A intenção é realmente essa, né, Edilana? Eu estou vendo aí muitos colegas nossos. Quando eu digo colega, porque você também é advogado, vai falar um pouquinho disso aí, dessa sua carreira que você tem também, e dessa sua profissão. E eu vejo muito assim, apesar, né, da lei de, sei lá, de 2017, mas ainda temos muitos colegas aí perdidos, que não querem atuar, com medo de atuar, ou por não entender mesmo da lei, né? E com isso a gente vê aí uma lacuna muito grande de profissionais aí que poderiam estar atuando com o REURB. Então a ideia aqui do REURB Talks novamente, porque eu já fiz uma série de lives, inclusive nós fizemos juntos, né? Acredito que tem uns 2 anos. E a ideia é realmente essa, é trazer aquelas pessoas que já atuam com o REURB, que é como a gente fala, né, no meio, coloca o pé no barro mesmo, e trazer informações importantes para desmistificar um pouco, para a pessoa entender um pouco mais e seja se aperfeiçoar ou perder o medo realmente de atuar na REURB. Então, a intenção realmente é essa aí. Vamos cumprir o nosso papel por aqui. Adilana, eu queria começar só para a gente separar um pouco aí. Primeiro, você vai falar dessa questão aí de advogado e assistente social e vai falar um pouquinho também, por favor, sobre o trabalho do assistente social em si. Por enquanto, vamos esquecer aí da questão da REURB, só para a gente entender o que a assistente social faz de fato, essa profissão. Porque eu, por exemplo, na minha experiência, nas minhas andanças aí pela REURB, né, eu vejo muito assistente social que está atuando com o REURB, mas, na verdade, não entende muito
e não vê ali o papel realmente dela dentro da REURB, né? Geralmente são pessoas que cuidam ali, ficam no CRAS, nesses trabalhos mais realmente sociais. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Tá. Então, eu me formei em serviço social já tem 25 anos, né? Eu sou da turma de 2000, indo para 26 aí, já tenho um tempinho de estrada. Mas a minha rotina como assistente social sempre foi voltada para a área habitacional, o que já não é tão comum. Em geral, o que a gente vê dos profissionais de serviço social se encaixam diretamente na própria assistência social, nas questões previdenciárias, muitos assistentes sociais na área da saúde, na educação vem ganhando espaço também, que a gente sabe da importância de ter profissionais de serviço social na área da educação, e isso vem ganhando espaço nos últimos anos. A gente vê muitos assistentes sociais em empresas e na área habitacional. Então, eu falo que a habitação é o bichinho que me picou desde o estágio, quando eu fui fazer estágio lá com o altivo, que depois acabou virando meu marido, né? E tá por aí já fazendo uns comentários aí. Já vi ele, Francisco Balieiro. Então, bom dia a todos os reurbeiros aí que estão acompanhando uma live às 8 horas da manhã, pós-carnaval. Então, a habitação me picou, o bichinho dessa área me picou desde o estágio. Eu já tive a oportunidade de fazer estágio na área de habitação, e aí a habitação de interesse social foi norteando o meu caminho. Depois de serviço social, acabei cursando direito também, então me formei em 2008, sou advogada desde março de 2009. O primeiro foi assistente social. Primeiro foi serviço social. E aí eu sempre falei, serviço social foi minha paixão, e o direito veio como ferramenta, como instrumento. E eu tentei sair do serviço social por um tempo e me dedicar a escritório de advocacia, e aí fui muito ali para a área de família, consumidor, contratos, e a satisfação ainda não tinha chegado. Eu queria muito mais conciliações do que litígios, né? Eu estava buscando me afastar dos litígios e buscar coisas mais consensuais, extrajudiciais. E quando eu tive a oportunidade de uma ex-chefe que tinha trabalhado comigo já na área do serviço social, ela me chamou e falou, olha, estão precisando que sejam feitos alguns cadastros sociais em determinada área, que é para regularizar esses imóveis. Você não quer pegar esse trabalho? Eu falei, nossa, estou aqui no escritório de advocacia agora, próprio, né? Mas no escritório de advocacia, o que a gente faz? Eu adoro isso, né? Eu tinha saído da área do social ali pós-segunda gestação, para cuidar um pouco mais do meu segundo filho, daquela loucura, né? E fui trabalhar por conta para ter um pouquinho de horário mais flexível, mas quando essa oportunidade bateu na porta, me brilhou os olhos, e ali eu vi que eu poderia muito bem reunir as minhas duas profissões. Eu não precisaria ser a assistente social somente ou a advogada somente. Que os dois conhecimentos se uniam quando eu aplicava isso no direito urbanístico, na questão territorial, na organização das cidades, pensar na cidade para as pessoas, né? Então eu conseguia ali juntar as minhas duas profissões. E aí, desde janeiro, fevereiro de 2018, então, quando começaram as primeiras aplicações da legislação 13465, que é de 2017, a gente já começou a trabalhar nisso. Mas o campo para assistente social é muito vasto. Eu citei alguns aqui, né, de assistência, saúde, educação, área empresarial, a previdenciária, a habitacional, mas ele ainda é mais que isso, é mais abrangente, é mais expansivo. Tem na área de perícia, inclusive, perícia judicial para poder acompanhar e auxiliar em casos, né? Varas de infância e juventude. Eu mesma cheguei a passar num concurso para o Tribunal de Justiça para atuar em varas de infância e declinei na ocasião. Foi nessa época que eu estava em busca de onde eu devia me encaixar, que eu não queria uma gavetinha só. Então, eu declinei de tomar posse e resolvi empreender, ficar por conta, né? E logo depois acabou surgindo essa grande comunidade social que a gente formou aqui com a implantação da gratitude. É isso aí.
É engraçado, né? Porque a maioria das pessoas que eu converso, né, aconteceu comigo também, quem vem para essa área, né, da REURB, eu já falei aqui essa frase, que quem vem para a área da REURB não está só por causa de dinheiro, né? Realmente a REURB é uma questão que mexe com a gente mesmo. E a REURB nos acha, né? Eu entendo dessa forma. E eu já conversei com vários profissionais, né, de várias áreas, outros colegas advogados, engenheiros, né? Agora você também reforçando isso, e realmente essa questão de lidar com pessoas, lidar com questões habitacionais, não é uma escolha nossa, né? É um momento que a gente chega e fala assim, não, aqui eu realmente me encontrei, é um lugar que eu vou poder, eu acho que fazer a diferença. Eu acho que no final, o que a gente quer no final das contas é isso, né? Fazer a diferença na vida das pessoas e a Reúne nos dá uma grande oportunidade para isso, né? O que eu percebo realmente é que os profissionais que estão com o Reúne, a grande maioria que atuam efetivamente estão com o coração mesmo, estão porque gostam, né? Porque muitas vezes não se encontraram em outro local. E outra coisa que você falou aí que eu frisei aqui, que é essa questão de também que a gente que lida com o reúno, a gente quer paz, né? A gente quer sossego. Geralmente, eu vejo na nossa área de colégios de advogados muito acostumado com litígios, audiências, e aí quando vem para a REURB, toma aquele susto, entre aspas, né? Porque na verdade não tem nada disso, né? Tudo que a gente não quer é uma divergência, é um conflito. Então, quando Então, a gente vem para a REURB, é justamente o contrário, né? É a pessoa que tem aquele perfil mais de paz ali, de querer resolver o problema em si, sem muita delonga, sem litígios, enfim. Eu acho que isso é muito comum aí com quem atua na REURB, né? é, eu brinco que é um chamado, né? É isso É aí. um chamado, você tem que reunir ali os seus talentos, mas você tem que estar muito aberto, muito disposto a lidar, a trabalhar esse propósito, isso como um propósito de vida. Então, para profissional de serviço social, atuar na área de habitação já é um nicho, mas ainda é um nicho muito amplo, porque qualquer intervenção no território, ela pode demandar N soluções, né? Você pode ser assistente social da área de habitação e trabalhar somente em pós-ocupação, lidar com aquelas famílias que foram removidas para determinados empreendimentos, conjuntos habitacionais, e você vai trabalhar ali. Você pode trabalhar na área de habitação, mas na área de reintegrações de posse, na área de remoções. Você pode trabalhar na habitação com urbanização de comunidades e favelas. E aí eu falo que a regularização fundiária, ela já é essa cerejinha do bolo. Mesmo dentro da área habitacional, que é muito ampla, nichar ainda para regularização é um presente, é um privilégio. É a hora de você levar a boa notícia, né? Você não está indo remover famílias em massa, porque por mais que aquilo possa ser e representar um grande salto para as pessoas no futuro, naquele momento é uma notícia Não é uma super boa notícia, né? complicada de ser Muda dada, né? Vai tudo, mexer com as estruturas da família. isso, e a questão da insegurança mesmo, e aí eu acho que realmente o trabalho da assistente social é fundamental, né? É, e às vezes a gente vê políticas públicas sérias e completas para lidar com uma remoção, mas muitas vezes é um enxugar gelo, vai remover, mas nem sabe para onde vai enviar essas famílias depois, vai colocar num bolsa aluguel, num auxílio moradia, e a pessoa vai ficar ali por anos se arrastando sem uma solução efetiva. Então, quando a gente já. Então, lidar com isso é difícil. Então, trabalhar como assistente social na área de habitação e ainda somente com regularização fundiária, ou mais voltado para isso, eu falo que é a cereja do bolo. É a hora que você vai dar boa notícia, que você vai lidar com o que a pessoa já tem, que você vai melhorar, transformar aquele território e permitir que essas pessoas sejam protagonistas da história dali por diante, levando essa segurança jurídica, esse aumento patrimonial que é instantâneo, né, com a documentação da titulação, com a regularização. Então, é gostoso demais trabalhar nessa área. É isso aí. Eu vejo o papel assim, como é importante, né? Eu, como sempre, eu falo aqui que eu não fico na REURB só no ar-condicionado, não, né? Realmente eu vou em campo e principalmente para me aprender, eu gosto de participar de todas as fases, né? Então eu acho isso importante do advogado que vem com essa cabeça um pouco mais fechada, digamos assim, no sentido de ver sua parte teórica, que é uma coisa da nossa profissão, né, de advogado, de ficar ali lendo muito, vendo essas questões, mas na REURB é importante ir para a prática, né? Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso, que o advogado que atua com REURB tem que entender de todas as áreas, tem que entender um pouco de engenharia, um pouco de topografia, a questão da assistente social, né, dessa fase
para entender ali a demanda, para entender a situação daquele morador. E já aconteceu, como eu dito aqui, eu já participo de várias situações e gosto de participar do início ao fim, de uma vez uma senhora me procurar, me chamar assim num canto mesmo, e me perguntou, moço, estou sabendo desse negócio da documentação e da prefeitura, mas deixa eu te falar, eu tenho muito medo de perder minha casa. Eu vou fazer esse cadastro aí, eu não vou perder minha casa não, porque eu custei a ter o meu barraco e tal. Literalmente, ela falou dessa forma. E aí eu expliquei para ela, e depois, né, a assistente social veio também, reforçou, porque eu estava trabalhando junto com a prefeitura, numa situação de regularização. E aí esse esclarecimento, eu acho, e principalmente numa questão da assistente social, que era lá, daquele município, né, da prefeitura, isso trouxe uma segurança muito grande. E aí que eu vejo que realmente é onde entra o trabalho da assistente social, como você bem disse aí. E aí eu já vou emendar com essa pergunta para você, né? Aonde se encaixa ali a assistente social, agora especificamente em se tratando de REURB, né? Como é que ela vai ser o trabalho dela ali de forma prática? Tá. A gente sempre ouve falar, né, que para exercer a regularização visando a Lei 13.465, tem que estar sempre preocupado ali com as medidas jurídicas, as medidas técnicas, urbanísticas, ambientais, sociais e as administrativas também. Então, a gente ouve falar, para fazer regularização, precisa de uma equipe multidisciplinar, e isso não é balela. É realmente necessário. E além desses profissionais que precisam estar envolvidos, é o que você comentou, todos esses profissionais, eles precisam estar abertos a não somente entrar, fazer o seu papel e sair. Não é aquele que, na peça de teatro, entra da sala e sai. Não, eles precisam atuar realmente em conjunto. Em conjunto, inclusive, não fazendo o papel do outro, mas enxergando o que o outro faz e ali trocando essas informações e conversando e testando também, né? Então, o advogado indo fazer o cadastro social de vez em quando lá para entender como que é a realidade local, a equipe social estando presente no momento da selagem, para entender o que o técnico está olhando daquela edificação, das conformidades ali daquele lote, das interferências urbanísticas que aquilo vai ter. Então, o que a gente fala muito aqui, que a equipe social ela precisa estar preparada para lidar com todas as situações, porque quem lida com regularização, eu falo, vira engenheiro social, arquiteto social, advogado social, ele precisa saber que está lidando com habitação de interesse social. Então, antes chamava conglomerados subnormais, era a terminologia que o IBGE utilizava para fazer as classificações desses territórios, né? E isso foi desde 1991. E aí agora, com o último censo do IBGE, essa classificação já mudou a nomenclatura e são favelas e comunidades urbanas. Então, todos os profissionais precisam saber que estão lidando em favelas ou comunidades urbanas e ter esse linguajar e essa percepção para adaptar a sua linguagem técnica para lidar com as questões necessárias ali naquele local, né? Então, a gente precisa que essa multidisciplinariedade realmente trabalhe em conjunto ali. E a equipe social, ela precisa ser uma equipe social fortalecida. Ela não pode chegar lá simplesmente para preencher o papel. Senão, se for só para fazer um questionário, um papel, todos podem fazer, né? Então, a gente fala que aí não tem necessidade, relevância, importância. Este papel que será preenchido, a equipe social precisa estar capacitada, apta, para lidar com as mais diversas situações. Então, eu falo que a equipe social precisa, sim, ter leitura de planta, por exemplo. Ela precisa conseguir pegar aquele LEPAC que chega para ela, aquela quadra em que ela vai atuar, então a pessoa que vai trabalhar ali precisa conseguir fazer a identificação mínima daquela leitura da planta, identificar os imóveis, aonde está o layer ali, se o layer da edificação está ligado ou não, qual é o limite daquele lote, se aquilo foi desdobrado, se aquilo precisa ser unificado, quais são os acessos, se a gente tiver que selar ali, qual é a organização, a ordem que a gente vai colocar, a sequência numérica para a identificação desses lotes. Então, a equipe social precisa ter leitura de planta, a equipe social precisa dominar muito de direito de família. Então, as questões jurídicas aí, elas estão intrínsecas ali. Muitas vezes eu falo que as pessoas mal sabem dizer quem é o proprietário do lote, né?
pessoal acha que isso é estranho, mas não é. Às vezes chega ali, olha, às vezes é uma questão de contrato. Eu já comecei a pagar, mas não terminei, mas lá está falando que eu só vou ser meu quando eu terminar. Às vezes é uma questão da família que já teve um falecimento e aquilo ficou como herança. Como a gente vai lidar com todas essas questões? Questões de separados de fato, uniões estáveis, casamentos anteriores. Então, tudo isso, para falar o estado civil, às vezes é difícil tirar essa informação do morador. Às vezes ele fala, eu estou solteiro, porque ele está na pista, agora. Mas você vai ver, o camarada lá já tinha sido casado 2, 3 vezes, na verdade tem uma união estável, então a gente precisa estar sempre com as coisas na ponta da língua, não só da nossa área, mas das áreas conexas, para a gente poder fornecer, subsidiar as outras áreas e dar essas informações para as demais equipes, porque é uma responsabilidade tão grande. Um prefeito, uma autoridade municipal, dar a titulação para uma família. Às vezes é simples, às vezes é complexo. Tirar a propriedade de uma pessoa e passar para outra, né? Então a responsabilidade é muito grande. E essa integração de todos os profissionais é fundamental. E na legitimação fundiária, isso vai ser caracterizado como propriedade originária. Então, está nascendo ali uma nova matrícula, e você está indicando quem é o proprietário daquilo, e podem vir questionamentos futuros depois para a municipalidade, de pessoas que estão achando que o direito delas foi invadido, né? E isso precisa, então, estar muito bem amparado ali por toda a equipe técnica para proteger esse município, essa autoridade municipal que fez a titulação. Então, a gente tem que conhecer o histórico, tem que indicar a situação concreta e correta. Questionamentos podem ocorrer, mas se a gente se blinda e antevê essas questões, esses problemas, já sabe que pode dar lá na frente, a gente vai criando mecanismos para auxiliar. E no momento do cadastro social, é um momento muito forte para criar esses mecanismos, para ajudar nessa segurança jurídica para a titulação. O que você falou aí, eu já senti assim, na pele duas situações, né? Primeiro, uma questão que eu estava, como dito aqui, que eu sempre acompanho, eu estava num determinado município acompanhando lá um mutirão de cadastros, né? E aí, na hora daquele cadastro ali, veio um senhor que estava um pouco apático, assim, ficou de longe olhando, mas resolveu conversar. O que precisa de documentação, o que não precisa. Mas a gente, né, quando a gente começa a conversar e tal, com a experiência, a gente vai vendo que tinha algumas coisas ali que não fechavam, né? A conta não estava fiozinho. Aí o que acontece? Quando ele saiu, pegou todas as informações, saiu, tinha uma outra pessoa numa mesa do lado, falou assim, olha, esse rapaz aí não é dono da casa e nem vai ser. Ele era um pintor, que estava fazendo um serviço para a senhora faleceu, ele entrou para dentro da casa, ela tem os irmãos longe, isso a gente sabe, que existem essas pessoas, mas nunca vimos, mas ele não é proprietário, não é dono da casa mesmo. Então, essa foi uma situação bem, bem interessante. E outra também foi uma questão dessa questão de ser casada, não ser, né? E a pessoa, um dia lá, estava na questão do cadastro, já estava morando com uma outra pessoa, mas, na verdade, no papel ainda estava casada, né? Com o marido, com o documento, né? Então, é aí onde eu falo essa questão da sensibilidade, de entender isso tudo, a própria malícia mesmo de participar disso, para entender melhor como que é cada caso e não ocorrer realmente um problema mais sério, porque, como você bem disse, né, é uma questão de muita responsabilidade. A gente está tirando a propriedade de um e passando para outro, né? Então, todos esses pontos, todas essas conversas ali entre todas as áreas, isso tem que ficar bem amarrado ali para não ter problemas futuros e não ter algum tipo de problemas aí jurídicos futuramente. Mas eu queria que você reforçasse um pouco essa questão aí, da própria, não só a experiência, mas essa sensibilidade também que com o tempo vai trazendo nessa hora do cadastro, né, para a assistente social não cometer algum erro e ficar mais seguro em relação a isso, né? E já vou aproveitar e vou emendar aí em questão da documentação aí, o que a gente sempre fala na documentação básica, né? Mas você fala um pouquinho nessa questão aí de documentação, dessa sensibilidade, o que buscar ali na hora do cadastro, de fato. Tá. Nem toda entrevista vai ser feita por um assistente social. Não teria condições
de atender todas as casas. Mas é importante que essa equipe social esteja, os técnicos que forem fazer, os pesquisadores que forem trabalhar, estejam capacitados e treinados por algum profissional da área social, que pode ser de serviço social, de sociologia, outras áreas afins que lidam, são profissionais que lidam com a questão social. Essa sensibilidade, essa sensibilização que precisa ter, ela vai desde o planejamento inicial da entrada na comunidade. Então, a gente precisa planejar essa entrada, conhecendo já um pouquinho ali daquela realidade local, e nem sempre a gente está num trabalho, vou dar agora exemplo do meu caso, eu não costumo fazer a regularização do começo ao fim. Embora eu tenha a minha formação também em direito e poderia acompanhar regularizações lá desde o início, eu particularmente não toco uma regularização inteira. A gente se especializou na etapa social da REURB, fazendo suporte para empresas, escritórios que estão licitados ou contratados diretamente pelos munícipes para atuar na regularização. Então, a gente vai buscar as informações daquele local, fazer essa pactuação de entrada na área, sabendo onde a gente está lidando, e aqui a gente já vê muito erro de quem quer fazer tudo sozinho, de quem não quer pensar numa equipe social, né? Às vezes até erros de próprios municípios. Eu já tive a informação, olha, aquela área que vocês vão entrar é uma área de criminalidade muito alta. Eu vou já reservar a guarda civil para acompanhar vocês. Eu, não, por favor, não faça isso. A presença da autoridade municipal é importante, mas estar ostentando autoritarismo no momento em que você deve pactuar essa entrada não é um bom caminho, né? Pode atrapalhar em vez de ajudar. Então, a gente precisa fazer esse planejamento, essa sensibilidade. Antes da entrevista, ela começa planejando a entrada. Isso, só fazendo uma observação, desculpa te cortar, mas para quem está assistindo a gente, a Dilana está em São Paulo, né? Então, a sua realidade é um pouco diferente, por exemplo, né? Eu, por exemplo, quando faço regularizações aqui no interior de Minas, a gente tem muito, né, que é a área que eu mais atuo, a gente vê muitas assim, situações, por exemplo, de bairros não é tão densos, né? Não é uma situação tão complexa como aí em São Paulo, como você vê. E aí, só fazendo essa observação, porque quando você está falando também de REURB, você já fez, né, em comunidades, em favelas, em questões de um adensamento muito grande, e às vezes não é uma realidade aqui de quem está um pouco fora, igual eu estou falando, né? Por exemplo, eu estou numa situação agora que é uma área que a gente chama de grandes, né? Acho que vocês chamam aí de chácaras, alguma coisa assim. Que é uma área mais afastada da cidade, que tem vários lotes mais maiores, lotes 500, 600 metros, então é uma diferença também um pouco. Aí só para contextualizar que a sua situação dentro do seu meio que você está falando realmente é de um local com muito adensamento, né? A gente falando realmente de comunidades aí, favelas, como você atua muito, né? Que é comum aí, né? Para você trabalhar. De 2018 para cá, a gente já teve diversas oportunidades, né? Eu falo, a gente já foi regularizar núcleos com 12 imóveis e núcleo com 2.500 imóveis. Então, assim, mais que isso, até agora, do ano passado, nós tivemos um de 4.000 imóveis. Então, assim, é muita coisa de diferença, né? São realidades muito distintas. Então, interior, quando a gente vai fazer, a equipe volta com goiaba, com bolinho de fubá, com ovos, com outra realidade. É aquele carinho, aquele aconchego, mas a gente já pegou comunidades adensadas e favelas em cidades do interior também que estão despontando aí como um centro daquela região, né? Então, nós temos muitas situações diferentes. E em cidades do interior, a gente precisa tomar muito cuidado com a questão, às vezes, que já está arraigada, da disputa e polarização política. Porque chega a ser, assim, de, tipo, Corinthians e Palmeiras, e aí a gente vai falando os exemplos Brasil afora. Mas se é tal prefeito que está fazendo, muitas vezes as pessoas sequer querem abrir a porta. Então, para a gente tirar isso da questão política e trazer isso para a questão técnica
de política pública, né? Tirar do político partidário e apresentar isso como uma política pública também requer essa sensibilização. Então, esse olhar para a comunidade, esse planejamento da entrada, é justamente fazer um retrato, um diagnóstico do que a gente está lidando. Então, tem comunidade aqui que a gente foi trabalhar em área de litoral, que a gente teve que providenciar perneira, um equipamento para a galera colocar, amarrar na perna para não levar picada de cobra. Então, são realidades muito diferentes. E tudo isso faz parte desse planejamento inicial. Quantas pessoas iremos atender? Qual é o adensamento da área? Quantos dias nós teremos? Qual é a situação de lá? Eles querem ou não querem? É uma coisa que está vindo de uma ação civil pública? Ou é um pedido da comunidade? É a prefeitura que resolveu fazer? São N perguntas que precisam preparar para que o cadastro ocorra de forma tranquila e efetiva. Ela traga efetiva titulação, porque senão a gente vai ter uma rejeição dessa comunidade. Então, precisa primeiro fazer a leitura do local, já antever as objeções que vão ter ali. Quando a gente vai fazer o primeiro trabalho na área, buscar lideranças da comunidade, não lideranças só formais, as informais também, para conseguir fazer essa identificação, numa mobilização, fazer uma escutativa, fazer uma abordagem pessoal, entender objeções, para que o cadastro social possa ter êxito e possa ter um sucesso. Então, são muitas coisas envolvidas. E aí dizer que a área social não é importante, eu não consigo lidar com comentários assim. Eu estava outro dia eu estava pesquisando aqui, né? Se você entrar ali na lei, né, e digitar ali, procurar a palavra, tanto advogado quanto assistente social, a gente não acha, né? Então, esse profissional não está obrigatoriamente na lei em relação a ter essa participação. Mas a gente discutiu outro dia, conversando sobre isso aqui, eu e o nosso amigo Fabrício, uma live aqui anterior, que não é obrigatório, mas é necessário, né? Porque realmente é um olhar diferente. E aí, agora falando da assistente social, são muitas nuances, são situações aí específicas, como eu bem disse aqui, em relação à questão de você trabalhar no núcleo mais adensado, né? Que tem uma população mais carente, que às vezes nem está entendendo o que está acontecendo, porque tem aquelas situações também de, por exemplo, eu já cheguei em municípios que a gente estava falando em REURB, o pessoal primeiro não sabia o que era, e depois eu fui conversar, o pessoal falou assim, não, esse documento aí que você está falando eu já tenho. E aí, muitas vezes, a pessoa tem um contrato de compra e venda, ou até um recibo, e simplesmente foi lá e reconheceu o crime cartório, ele acha que ele está com um documento formal, né? Então, tem que ter realmente muita sensibilidade, e aí onde eu falo, e mesmo não sendo obrigatório por lei, mas essa participação do advogado, do assistente social, esse conjunto, né, esse encontro de profissionais, e essa conversa realmente é necessária. E aí eu queria te falar também um pouco sobre uma outra situação que a gente vê, né? Por exemplo, tem situações que a empresa ganhou uma licitação e vai lá e faz um trabalho lá naquele núcleo. E aí entra com assistente social com o trabalho da própria empresa, né? De fazer esse cadastro. E aí eu já vou te perguntar essa questão no sentido de que o que você, né, pela sua prática, normalmente, o que é comum fazer, o que é mais firme, né? O que é melhor legalmente. Porque geralmente essas empresas pegam, fazem um cadastro e levam para aquela prefeitura corroborar ali, o assistente social acompanhar, ou então fazer só um laudo. Existem essas situações, né, de você chegar, às vezes, num município pequeno e não ter mão de obra, às vezes é uma assistente social para cuidar de tudo, né, lá dentro daquele município, por ser pequeno. E aí essa questão, então, que eu te pergunto é essa. Em relação a uma empresa que ganha uma licitação, né, ela faz esse trabalho de assistente social, faz lá o trabalho de cadastro e depois leva para a prefeitura, ou esse momento ali, desde o primeiro instante, é importante esse assistente social da prefeitura estar junto, né? Ou então, como eu disse, um município pequeno, a empresa vai lá, faz todo o trabalho e depois leva a assistente social fazer um laudo, alguma coisa nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho desses panoramas aí, uma prática aí que seria interessante e melhor para fazer. Quando o cadastro, quando a regularização fundiária é promovida pelo poder público, em geral, na licitação, eles já colocam ali a exigência de uma equipe mínima
E o que a gente mais vê nos editais, nos certames aí em geral, né, é ali ter um coordenador geral, ter alguém do jurídico, alguém do urbanístico, alguém do social. Porque o próprio poder público já entende a importância e a necessidade disso. Então, inclui ali como equipe mínima ter um profissional de cada área dessa multidisciplinariedade. Quando são empresas particulares que estão promovendo, em conjunto com os munícipes, e levando esses produtos técnicos para o município, apresentando essas etapas para o município fazer a gestão e a aprovação da regularização fundiária e culminar na CRF, na certidão de regularização fundiária, a gente tem situações diversas. Tem empresas que sequer lidam com a questão da REURB-S. Tem empresas que são focadas na REURB-E, vão identificar as famílias simplesmente como os contratantes ali, fazer a qualificação que a lei exige e, ok, acabou. Quando tem essa questão que a empresa está trabalhando com a REURB-S, ela já precisa ali ter esse aval do município no momento da classificação, né? O município precisa reconhecer realmente que aquele núcleo é S, para que ele seja... o município consiga ter a responsabilidade também nas obras que se fizerem necessárias e tenham as isenções de emolumentos lá no futuro. E aí essa empresa, então, vai levantar os cadastros, ela não vai ser obrigada a ter um profissional de serviço social. Ela pode ou não ter, mas ela pode apresentar esses cadastros com os dados reunidos e apresentar para a prefeitura, mas a prefeitura, a depender se tem algum regramento municipal ali, se fez algum decreto para regulamentar a legislação no seu próprio município, ter ali algum filtro, alguma exigência de como esse produto precisa chegar até o local. O que eu tenho visto é um movimento muito bacana de empresas já querendo atuar com essa forma mais completa. Porque quer queira, quer não, eu consigo fazer sozinho. A gente começa, quando empreende, no eu keep. É a realidade do brasileiro, né? A gente vai empreender, eu keep, eu faço isso, eu faço aquilo, eu atendo o telefone, sou eu que vou buscar cliente, então eu faço esse cadastro, eu faço... E contrata aquilo que é estritamente necessário ali. Eu não sei fazer essa peça técnica... E eu vou pedir para fazer aquela peça técnica ali para mim, porque essa eu não vou dar conta de fazer. Mas o que eu tenho visto é um movimento muito bacana e interessante dos próprios empreendedores percebendo a necessidade da sua assinatura, de ter o seu nome, o seu reconhecimento como um trabalho de qualidade. Porque por mais que ele consiga fazer sozinho, se ele quiser crescer, em um momento ele se sobrecarrega. Né? E aí já não vai dar mais conta de tudo. Então, eu tenho visto um movimento de empreendedores já trabalhando de forma mais organizada desde o início, e aí buscando essas parcerias e já fazendo na hora da sua previsão de custos, que para quem vai empreender isso é muito necessário, já colocando lá na conta quanto eu gasto para ter o trabalho social. E aí esse trabalho já sair com uma qualidade maior, e o trabalho ser mais bem feito e entregue na linguagem que aquele município quer e precisa ouvir. E aí não precisa ter aqui aqueles exageros, né? Eu vejo gente, às vezes, sendo até um pouco radicais, falando que tem municípios que estão fazendo uma exigência gigantesca de inclusão de informações nesse momento do cadastro social para a regularização fundiária. E a gente não precisa desses exageros. Mas muitas vezes é importante que a empresa consiga atender uma outra questão que o município queira saber, já que está sendo feita a intervenção naquele território. Então, nesse momento, quando a empresa já está preparada e tem uma equipe social ali que não seja muitas vezes própria, mas que seja parceira para conseguir apresentar essas questões, vai facilitar e vai melhorar muito, vai dar um salto de qualidade para que aquela empresa tenha essa assinatura e esse nome e consiga abrir portas em outros lugares depois. Porque quem empreende sabe que depende do boca a boca. Se você fizer um bom trabalho num núcleo, o outro vai ficar sabendo de você. Se você fizer um mau trabalho nesse núcleo, uns 10 vão ficar sabendo de você. Porque a notícia aqui espalha muito mais. Estou vendo muita gente aqui deixando mensagem, reurbeiros aí que acordaram cedo para acompanhar a gente. Estou adorando ver.
Essa turma aí não tá com preguiça, não. É coisa de resolver mesmo, acordar cedo Tô e adorando ver. Não bem. estou conseguindo acompanhar tudo, não, porque não tenho tanta agilidade assim. Eu falo, venho do analógico, estou aprendendo digital, mas tá uma delícia ler as mensagenzinhas aqui, os Olha, cumprimentos. bacana. Muito Não, obrigada. agradeço a todo mundo que está ao vivo aí, mas é sempre muito interessante aí conversar com você, Rosilano, pela sua experiência realmente na prática. Isso que você falou também é muito importante, uma questão que você falou no ponto, que é a questão dos custos, né? Eu, como dito, eu sempre falo aqui que a minha intenção é ajudar quem já trabalha ou até ajudar quem quer começar a trabalhar, né? E aí muita gente faz aquela conta de padeiro, né? Como a gente sempre brinca, que é o quê? Às vezes vai ver uma licitação lá de, sei lá, R$ 1 milhão, né? 500 mil reais, pela quantidade de unidades que tem, a pessoa se empolga com aquela situação e aí acaba tendo um problema de depois futuro na hora de entregar. Porque principalmente essa questão do trabalho do cadastro social é uma situação que não é tão simples assim de resolver, né? Por exemplo, você pode, num núcleo, às vezes, de 100 unidades, fazer o cadastro social ali em campo, mas não conseguir 50 cadastros ou 30, né? E a gente não tem uma receita pronta, pelo menos eu entendo assim, você pode reforçar melhor quanto a isso, que, por exemplo, vamos fazer um dia de sábado que a gente vai achar todo mundo em casa. Às vezes não, né? Às vezes é uma área mais próxima rural e aquele pessoal ali está trabalhando também. Ou às vezes não, vamos fazer um dia de semana que vai ser melhor. Então, a pessoa tem que realmente ter muito cuidado nessa questão na hora de fazer a conta ali, de abraçar uma licitação, ou de abraçar um serviço, de achar que não, essa parte aqui vai ser tranquilo, vou resolver em tantas vezes, né? Eu tenho municípios, por exemplo, que eu estou atuando, que eu achei que eu falei, não, isso aqui eu vou resolver em 6 meses, sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido. E eu tenho, por exemplo, mais de ano que às vezes eu tenho que ir lá mais de uma vez por semana para conversar, às vezes é uma situação de um morador, às vezes é uma outra questão interna, né, jurídica, que a gente tem que caminhar. Então, essa questão que você falou do custo aí, tem que ficar atento nessa questão em relação à assistente social, ao cadastro, realmente tem que ficar ligado nisso aí, porque realmente o custo pode explodir e sair bem fora do que a pessoa Sim. acha É que um é. Né? retrabalho. Se não tiver uma metodologia clara, você vai ter retrabalho, e se as coisas não tiverem sido pactuadas com o município antes, tá? É isso aí. Deixar as coisas para pensar depois. Então, você vai ter retrabalho, então é planejamento, metodologia, se não gera retrabalho, e gera aquele trabalho arrastado, sem fim, em que você sempre vai ter mais uma situação, e tem que programar, inclusive, a questão sociojurídica. Uhum. Pós-cadastro, você vai identificar a necessidade de complementar documentos e a necessidade, muitas vezes, de lidar com questões muito próximas de uma mediação de conflitos. Sim. Então, eu falo que aí o sócio jurídico se une para tentar Sim. buscar a solução para aquela família, encaminhar as coisas para que a titulação possa ocorrer. Porque tem, às vezes, uma disputa tão grande que você ou ignora e deixa aquele caso para trás, não, a gente vai regularizar o bairro inteiro e esse aí vai ficar porque não tem jeito, ou você vai ter que fazer ali uma mediação para que aquela situação se resolva, né? Com as partes pactuando verdadeiramente aquilo que pode chegar como um senso comum. E aí o social precisa ir ajudando a criar, muitas vezes, ferramentas ali, uma declaração, alguma outra questão em que a pessoa assuma a responsabilidade. Eu falo, todos os cadastros que eu faço, eles vêm com uma tarjinha lá no final de assumir a responsabilidade, que as informações ali declaradas são verdadeiras sob as penalidades legais. Uhum. Então, a pessoa precisa estar em conjunto com os profissionais, né? A comunidade precisa entender a responsabilidade dela no momento de prestar essas informações para que não lese direitos de outras pessoas. Aí eu lembrei de um caso inusitado, que não é nem de lesar direito, mas que eu achei que o nosso cadastrador tinha feito isso. Uhum. Semana passada que a gente pegou um caso que eu falei, gente, o cadastrador errou. Ele está contando aqui na observação que a fulana viveu em união estável por 30 anos e aí vou dar um nome qualquer, com José Martins de Souza. Ela viveu por 30 anos em união estável com José Martins de Souza e que no momento da dissolução da união estável, esse imóvel ficou para ela e que ela declara que ficou 100% para ela, ela assume essa responsabilidade.
Quando eu vou olhar a documentação a gente vai olhar os documentos, a gente se depara ali com a fulana, o pai dela, José Martins de Souza. Epa, o que que ele fez? Ela recebeu esse imóvel de herança ou ela tinha esse imóvel com um companheiro em união estável? Que história é essa? Quando a gente vai investigar, peço para a supervisora, acompanhe esse caso, por favor. Ela fala, não, eu já acompanhei. Esse caso se trata de homônimo. Olha só. Ela viveu 30 anos em união estável com uma pessoa que tinha exatamente o nome do pai dela. Então, se no jurídico só olha os documentos, ele já dá uma outra destinação para aquela história. Se não for puxar esse fio da meada ali, se o técnico não tivesse contado na observação tudo o que tinha acontecido, a gente ia pegar o documento, ia estar o nome dela e do José, e aí a gente ia acreditar que ele estava sendo, que era o pai dela, porque na hora que juntou o documento era o pai. Ia tentar identificar se tinha outros filhos, se só morava ela. A história ia para outro lado. Então, a gente precisa realmente dar um subsídio muito grande para que a equipe jurídica tenha a segurança de indicar a titulação correta. Porque esse era um caso, sim, claro, de um equívoco enorme, que, na verdade, é uma situação inusitada de um homônimo. E a declaração ela estava correta, né? É. A gente sempre vê, né? Cada núcleo aí tem uma história, né? Eu sempre brinco que cada núcleo que a gente vai participar vai ter uma surpresinha, né? Teve esse caso que eu falei aí do pintor, né? Que queria pegar a casa para ele. E aí essa atenção e esse cuidado, e essa comunicação entre as duas áreas é fundamental. Aí entra onde a gente falou aqui, né? Ah, não é obrigatório advogado, não é obrigatório assistente social, mas se não for um profissional com esse olhar, realmente não vai estar fazendo um bom trabalho em relação a isso, né? Essa questão do cadastro que você falou também, eu já percebi, né, já tive uma situação que realmente aconteceu isso, de ter que fazer um retrabalho, porque quando eu cheguei nesse determinado município para prestar uma consultoria, eles falaram, não, a gente tem tudo aqui. Né? Pensei comigo, né? Se tem tudo, por que a Reúbe não andou? Né? O que eu estou fazendo aqui? Mas, enfim, o serviço de engenharia ser feito por terceirizado, da prefeitura, a parte do cadastro, e falou, olha, está tudo certo. E aí, quando eu fui lá ver o cadastro, tinha uma pilha lá de documentos, com cópias de identidade, CPF, declarações assinadas. Cada uma daqueles munícipes, né, daqueles cadastros, tinha uma declaração da assistente social na época. Eu falei, olha, está tudo lindo, muito bem, legal, mas deixa eu te falar, esse cadastro aqui, por exemplo, né, o senhor José da Silva aqui, aonde que ele mora dentro do mundo? E aí o pessoal começou a falar assim, não, esse mora na rua tal, rua tal. Eu falei, olha, vocês têm tudo aqui, mas infelizmente a gente vai ter que começar do zero. Por quê? Eles fizeram o cadastro social, mas não fizeram junto com uma planta, não tinha um levantamento topográfico, uma planta pronta. E aí estava tudo ótimo, né? Mas, assim, não foi até maldade, digamos assim, foi uma questão mesmo de falta de experiência, talvez, da assistente social, que veio pressionar mesmo, talvez, ali no CRAS, fazer um cadastro diferente. Então, aconteceu essa situação lá, e nesse caso a gente praticamente recomeçamos, né, do zero, essa questão do cadastro. E aí uma outra, já vou aproveitar e já te perguntar também, essa questão do CAD único, né, porque muita gente, às vezes eu cheguei no município também, não, eu tenho tudo cadastrado aqui, porque eu tenho um CAD único aqui, lá do pessoal do bairro e tal, e há essa confusão também, né, porque quando a gente está falando 3465, a gente está falando de ocupante, cadastrar ali aquele ocupante do imóvel. Essa questão do CAD único pode ser aproveitada, ser como base? Fala um pouquinho para a gente aí. Quando falam para mim, já temos o cadastro aqui, até me arrepia. Em geral, eu já sei que meu problema vai ser maior do que eu começar do zero. Aproveitar cadastros de outras áreas. Então, tem cadastros muitíssimos bem feitos, às vezes até pela própria Secretaria de Habitação, às vezes se aproveita da assistência social, mas eles estão voltados para outro olhar, outras práticas. Então, o cadastro do CAD único, ele é um cadastro porta de entrada para os programas sociais do governo federal. Em que isso nos ajuda? Se a gente sabe que aquela família tem o CAD único, então ela já está oficialmente enquadrada como baixa renda. Então, isso nos facilita neste ponto. Conhecer essa família, nosso olhar não tem que ser tão aprofundado para a questão da renda, porque ela já é reconhecidamente vista como baixa renda. Ela já está cadastrada assim. Mas o cadastro...
Mas o cadastro da regularização fundiária, para além da questão da baixa renda, a gente precisa verificar a questão da moradia. Então, o cadastro feito para regularização, ele tem que partir do território. E partir do território significa estar trabalhando com o georreferenciamento identificado no LEPAC, no levantamento planimétrico cadastral. Então, tem que ser gerada uma nomenclatura daquele lote específico para ligá-lo à família. Senão, você vai ter uma família titulada em lote errado. E isso não é tão incomum, não, de se acontecer, né? Isso ocorre, mesmo em locais pequenos, se não está trabalhando com uma metodologia muito clara, de que essa família possa ser titulada num local equivocado, no lote errado. Então, trabalhando no território, primeiro você tem que partir de um cadastro feito com as informações do território. E, em geral, não são endereços. Em geral, a gente está lidando em comunidade que sequer tem um endereço tão oficial, tão claro, tão reconhecido assim. Não tem CEP, a numeração se repete, na mesma rua tem 2 números iguais, o número 30, o número 300, o número 50. Então, a gente precisa lidar com as nomenclaturas territoriais da denominação escolhida dentro da metodologia de trabalho, para aquele local, ligar aquele lote à família. E o cadastro da regularização fundiária também precisa lidar com aquela pergunta se a pessoa possui outro imóvel com registro em cartório. Então, no Cade Único você não vai encontrar isso, nos cadastros da assistência não vai ter esse tipo de informação. Então, aquela família é a única moradora, é unifamiliar ou não, tal. E se ela possui outro imóvel com registro em cartório, porque isso também é uma das questões legais ali da 13465 para ser observada na classificação da REURB-S. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar voltado para regularização. Qualificação completa dos ocupantes, então, falou de aproveitar cadastro, e fora que a área é muito dinâmica, né? Às vezes você faz o cadastro, nós fizemos um cadastro no ano passado, não vamos contratar. Quando você vai fazer a titulação, aquilo já é outra história. Então, tem muitas situações. A gente terminou o cadastro, tem 10 dias, já telefonaram no escritório para avisar de um falecimento. Então, assim, a área é dinâmica demais. Casou, separou, mudou, vendeu, faleceu. Então, tem N situações que ocorrem ali. E aí você já começar regularizando um imóvel que a titularidade já se tornará irregular, de imediato, é muito ruim. Então, eu falo que o cadastro ele precisa ter, inclusive, essa preocupação de ser célere junto da regularização fundiária, acontecer no momento em que os outros entraves já foram ali resolvidos, para que ele tenha efetividade no momento da titulação. Ele não pode ter um gap, uma distância muito grande entre o cadastro e a titulação, né? Precisa ser escolhido no tempo certo ali, o momento de se fazer. Você sabe que a gente, né, fica acompanhando aí quem já atua com REUR pela nossa prática, né? E eu sempre fiquei pensando nessa questão do tempo, né? E aí algumas coisas me vieram à tona agora há pouco tempo e eu até ouvi uma frase de um colega conhecido aí falando que a REUR tem que ser igual gravidez, não pode demorar mais de 9 meses, senão dá problema. Eu acho que foi uma boa definição, porque o que eu estou vendo muito, né, eu já vi colegas meus falarem, eu já fiz REUR em 6 meses. Olha, eu acho que dá para fazer em 6 meses, mas tem que preparar antes, pelo menos um ano. Então, assim, para acontecer, não vou falar que não existe essa possibilidade, né? Mas tem que estar todo mundo muito alinhado ali, cartório, prefeitura. E existe sim a possibilidade, agora falando de forma séria, né? Que existe sim a possibilidade de fazer em 6 meses. Mas tem que estar todo mundo alinhado, tem que estar todos os profissionais andando junto. Acho que no município pequeno é possível. Mas o que eu vejo muito em relação a algumas REURs, aí, principalmente num núcleo muito grande, é que quanto mais o tempo vai passando, mais vai se complicando as coisas. Eu, por exemplo, tenho uma REUR que eu estou participando e já tem 4 anos, ela não fechou ainda. E aí aconteceram inúmeros problemas no meio do caminho. Esse caso especificamente, houve alguns problemas em relação ao município, que acabou por ter, talvez, ou pelo menos achar que entende muito de REUR, começou a burocratizar muitas coisas, tá? Por exemplo, tivemos um devolutivo de cartório, eles queriam marcar uma reunião presencial para discutir esse devolutivo.
E aí, né, para juntar todos esses atores presencialmente, isso aí atrasa no mínimo aí 2, 3 meses, uma coisa que poderia ser feita Causando somente. entrave sem necessidade, né? Exatamente. Então, são coisas assim, aí no meio do caminho, né? Teve essa questão, infelizmente, houve alguns votos ali de alguns moradores que foram cadastrados. Tem os famosos puxadinhos, né? Que vai criando, aí o filho casou, foi criando mais uma unidade dentro do terreno, até fazendo uma subdivisão ali. Então, acontece isso muito. Eu acho que uma definição boa seria essa. Em relação a essa questão da demora, eu acho que é importante um trabalho prévio, né, preparatório, para que isso não demore muito, porque se a reúbe demorar, realmente as coisas vão complicando o custo. Uma outra questão que acho que você até já respondeu, mas vou ser mais incisivo agora, se tem uma, que eu acho que não tem uma receita pronta, mas pela sua prática aí, você vai ajudar em relação a isso. Porque eu já fui em curso fazer cadastro, participar, e a gente fez um mutirão de cadastro, né? Chamamos um determinado local, uma quadra, lá no bairro, enfim, olha, sábado às tantas horas estaremos lá fazendo um mutirão de cadastro. E aí a gente vai, coleta os dados, pega geralmente o telefone de contato, né, daqueles moradores e consegue fazer ali já tivemos até casos de 30, 40% de cadastro feito naquele momento ali. Mas já tem outros núcleos que não, né, que tem que ir de porta em porta, fazendo esse cadastro com os moradores. E aí eu te pergunto aí, pela sua prática, né, o que você acha mais aconselhável? Explica um pouquinho disso para a gente, por favor. Tudo vai depender da leitura e do retrato daquela comunidade. Em geral, eu sempre primo pela metodologia porta a porta inicialmente, porque o meu objetivo não é só fazer o cadastro, é identificar esse cadastro no território. Para identificar esse cadastro no território, eu preciso ir porta a porta, eu preciso entender se aquele lote realmente está em conformidade com o que foi levantado pela topografia para me entregar aquela planta. Eu preciso checar se já teve algum desdobro, alguma unificação. Então, e vincular essa pessoa para não aparecer lá no fundo entregando os documentos, como você contou o caso do pintor, vincular essa pessoa ao imóvel. Então, quando você adota a primeira metodologia porta a porta, você já vai eliminando uma série de questões que você pode precisar enfrentar no futuro. Mas pode ser sim uma estratégia. Eu adoto a metodologia de plantão como complementar. Então, a gente fez uma primeira varredura no território com 2, 3 visitas. A gente convida complementarmente, faz um rescaldo, mobilizando novamente aqueles cadastros não realizados, seja por ausências, recusas, e aí a gente convida para um plantão de atendimento para que as pessoas possam se dirigir àquele local, porque a gente já fez a varredura. Mas pode ser que seja feita uma leitura de iniciar por um plantão. E eu trabalho no município com um foco muito grande no trabalho social, que inicia o cadastro por um dia de plantão, que é o município de Itaquaquecetuba, que tem trabalho com prêmios reconhecidos, e eles fazem o dia D, mas nesse momento faz parte do nosso planejamento. Eles, inclusive, preparam uma ação intersecretarial, várias secretarias presentes naquele local, atendendo com saúde, com vacinação, com corte de cabelo, com direcionamento de emprego e renda, com muitas atividades no mesmo espaço. Então, o cadastro é inaugurado com um plantão de atendimento. Mas, para que isso aconteça, nós já fizemos a selagem em todos os municípios, mobilizando e informando que o cadastro vai acontecer e pedindo para que, anotando o número do selo dele naquele convite e pedindo para que ele compareça nesse dia de plantão com o convite. Então, nós já teremos ali o selo dele vinculado, sabe? Então, é um trabalho diferenciado. Inicia-se, sim, por um plantão? Sim, mas com o cuidado da vinculação do território já feito ali logo no início. E aí, depois, nos dias seguintes, a equipe social estará nas ruas, em campo, visitando todos aqueles que não compareceram no primeiro dia de plantão e esclarecendo dúvidas dos atendimentos que eles fizeram naquele primeiro dia. Se algum alerta foi ligado ali quanto à questão do lote, porque a gente fica com a planta na mão, ele chegou com selo, confirma se é aquela casa ali, se algum alerta foi ligado, aquele caso já é separado para visitação nos dias subsequentes. Entendi. Uma outra coisa também que eu vejo, né, na prática, aí, alguns colegas fazendo,
que hoje nós estamos vivendo um tempo aí de inteligência artificial, né, tão informatizado, e vejo que alguns querem introduzir isso na parte do cadastro social da REURB, né? Já vi ali alguns colegas que usam, às vezes, um tablet, né, e pega a foto lá do imóvel e também do documento na porta da casa ali, já faz esse registro, mas já vi outros também que já falaram que fizeram cadastro mandando um link via WhatsApp, né, para a pessoa pegar e mandar os documentos. E aí a minha pergunta é, né, até que ponto que você vê que essa tecnologia realmente pode ser benéfica ou não, né? Porque quando eu vejo essa questão da introdução nessa parte da REURB em relação à inteligência artificial, informatizar, ok, eu acho que tudo isso é muito válido, mas eu acho que na questão do cadastro social ainda tem muita dessa questão da pessoalidade mesmo, né? De você entender ali, como você bem disse, né? Saber se aquele é um morador. Então, até que ponto você acha que essa questão da IA, ou enfim, da informatização realmente vai ser benéfica na hora do canal? Tecnologia é um avanço maravilhoso, utilizado como ferramenta. A gente não pode deixar a tecnologia querer mandar na gente. Precisa ter uma cabeça pensando ali por trás e utilizar bem essa tecnologia como ferramenta. A gente faz cadastros tanto em papel quanto cadastros digitais. Então, nós temos contratos em que a gente atua com o digital desde o início. E aí é isso, já fotografa a fachada do imóvel, já insere os documentos diretamente no sistema, as fotos ali vão inserindo no sistema, mas tem essa pessoalidade de conversar, de entender a história. Esse caso que eu contei, por exemplo, do homônimo, ele surgiu de um cadastro digital. Então, não é a tecnologia que vai isentar essas questões de ocorrerem, né? Essas dúvidas. Então, precisa ter alguém ali para puxar o fio do novelo, a história da pessoa. Sou super a favor do uso da tecnologia, facilita, muitas vezes otimiza o nosso tempo, facilita as análises posteriores, você consegue cruzar dados com muito mais rapidez, precisão. Então, para a captação das informações, para a sistematização disso e trabalhar com esses dados depois, isso nos facilita muito, né? Não tem um trabalho posterior para trazer aquelas fichas para o escritório, digitar tudo. Então, isso já sai digitado lá da área e tal. Mas a questão do autocadastro eu sou contra. E por tudo que eu já falei aqui, não é por reserva de mercado, não. Porque essas teorias, essas técnicas precisam ser aplicadas às pessoas. E, em geral, a comunidade não tem os saberes técnicos que a gente já teve informações. Então, eu falo que trabalhar em território é uma troca de saberes. Você, por mais profissional que seja, por todos os diagnósticos que você leia ou que você construa com os dados municipais, dados do IBGE, tal, você não vai ter o retrato e a leitura do território que aquela comunidade, que aquelas pessoas que moram ali têm. Eles vão ter muito a ensinar para você sobre a memória e a construção daquele território. Então, são saberes diferentes e eles precisam ser trocados. Não dá para eu querer assumir o lugar de quem está ali, de quem conhece, tem a trajetória, né, aquilo na pele, na veia, e não dá para eles quererem assumir o papel de fornecer as informações diretamente ao registro de imóveis. Eu acho que isso vai sendo um risco para o poder público assinar titulações com autocadastros, com as informações vindas assim. Precisa ter esse acompanhamento, essa aplicação do direito na vida das pessoas. Então, é esse link que a gente costuma fazer. Então, acho que a tecnologia é excelente e ela precisa ser utilizada como ferramenta. Não substituir, né? Isso que você falou é importante. A questão de... Eu acho que, principalmente porque quem trabalha com REURB gosta de gente, né? Não gosta de robô, não gosta só de tecnologia. Então, essa sensibilidade mesmo do ser humano ali, de precisar entender melhor, às vezes você manda, por exemplo, um link para a pessoa fazer um cadastro e a pessoa de idade não vai nem saber fazer aquilo, né? Ou às vezes não tem uma pessoa para ajudar. Então, realmente, são tecnologias que podem ajudar, sim, talvez no tratamento dessas informações dentro da empresa ou dentro da prefeitura, mas eu acho que essa questão técnica e sensível, no sentido de olhar mesmo aquele morador e entender melhor alguns pontos, eu acho que a tecnologia não vai conseguir avançar muito nisso, não. Principalmente nessa questão de cadastro aí, porque realmente o cadastro social é um momento muito importante. O pessoal que, a maioria do morador não tem ali
conhecimento, né? Sabe o que está acontecendo, né? Como eu disse aqui, já vi casos de pessoas que estavam preocupadas que a prefeitura ia tomar a casa deles. Já vi casos de a gente pegar e pedir um documento, por exemplo, de identidade, a pessoa não ter. Caso também da pessoa não saber nem assinar, né? Então, são muitos casos aí que a gente vai vendo que realmente a tecnologia pode ajudar, mas lá na ponta eu acho que o trabalho humano aí vai ser indispensável, continuará sendo, né? Espero que sim. É isso aí, ó. Embora não pareça, mas já tem uma hora que a gente está conversando Já aqui. tem uma hora, estou vendo agora, que passou de uma já. Eles dizem que quando a conversa está boa, né, a gente está fazendo alguma coisa que gosta, a gente não vê o tempo passar, tá vendo aí? Mas realmente aqui para finalizar, te agradecer mesmo, a intenção realmente era essa, né? E se tiver mais alguma coisa aí para você complementar, alguma dica aí para o profissional que está atuando, essa sensibilidade que você tem, principalmente pela sua experiência, né? Se você puder passar aí mais para finalizar, eu te agradeço. Quem já foi picado pela REURB dificilmente vai conseguir se distanciar disso. Então, assim, é muita resiliência, muita coragem e estar apto a resolver a dor das pessoas. Então, quando você está disposto a desatar nós, desemaranhar as coisas, resolver as dores, você vai se tornando um profissional cada vez mais completo, com mais qualidade técnica. E aí deixar aquela dica que eu sempre gosto de deixar da frase do Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja sempre uma alma humana. É isso que a gente busca fazer aqui na Gratitude. Aliás, quem quiser seguir o nosso Instagram é Gratitude Serviços, mas não tem o cedilha, então fica Gratitude Servicos, tá bom? No Instagram. A gente costuma deixar bastante conteúdo lá, fazendo uma troca com dicas bacanas para quem está trabalhando com a regularização, conseguir ampliar um pouquinho desse olhar para a etapa social da REURB. Então, não é só o cadastro, como a gente falou durante toda essa conversa aqui, né? Tem todo um planejamento, a metodologia e tal, mas é trabalhar na etapa social dessa intervenção no território, para poder cada vez mais respeitar esse território e as pessoas que ali habitam e ajudar um pouquinho nessa transformação. É isso aí. Você já falou um pouquinho aí, mas só para complementar, né? Você tem uma empresa que presta serviço tanto para outras empresas ou para a prefeitura nessa parte de cadastro social, né? Então, Isso. estão vindo aí a experiência aí da Dilana, quem quiser, entre em contato com ela aí. Dilana, aí está, eu te agradeço muito. Eu acho que a gente se propôs aqui a entregar, a gente falou bastante ponto aí importante, acho que está entregue. Agradeço a você mais uma vez, mais uma live aí registrada, né? A segunda que nós fizemos, mas sempre com assuntos importantes aí, pertinentes, para ajudar quem quer atuar com ele. Trazendo as novidades, casos novos. Vamos atualizando, né? Daqui a pouco a gente faz outra aí novamente, com novos assuntos e novas técnicas aí que você vai passar para nós. Muito obrigado. Tá, joia. Obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada por todo mundo que acompanhou aí. Espero que esse conteúdo fique nas redes sociais aí para auxiliar algumas pessoas. Obrigada. É isso aí. Vai ficar registrado aqui. Vou colocar também lá no meu canal do YouTube, para quem não me segue, Fernando Guedes ADV. E semana que vem temos outra live bacana aí, com certeza trazendo um profissional aí que atua na área com um tema importante. Adilana, obrigado, viu? Um abraço aí, doutor Altivo. Fiquem com Deus, tá? Tchau. Tchau.